Olá, pessoal! Estamos começando o 5º episódio do nosso podcast Mulheres da DETAG. Para nós é uma grande alegria ter você aqui com a gente. Queremos te convidar a ficar conosco até o final, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Estamos aqui hoje com as nossas colaboradoras maravilhosas, Oi, gente. Lídia Olá, e Liliane, olá. que muito nos ajudam e colaboram aqui com o nosso podcast. E com a nossa convidada de hoje, que para nós é uma honra tê-la aqui, Aline Paz. Olá. Aline Paz, que é psicóloga há 15 anos, especialista em terapia conjugal familiar, está terminando também a especialização, uma neuropsicóloga, neuropsicologia, esposa do Eberson e mãe da Sofia e Miguel, cristã, abençoada, maravilhosa, amiga da DETAG. Nós amamos ter você aqui com a gente, viu? Seja muito bem-vinda. Todo meu de estar aqui. Muitíssimo obrigada, Amém. viu? E hoje, gente, nós vamos abordar um tema que eu tenho certeza que você que está aí do outro lado vai se identificar, assim como nós aqui nos bastidores já estávamos nos identificando com a temática. Para iniciar aqui, quando nós olhamos para a criação de Deus, nós entendemos e vemos que Deus, ele é detalhista, ele faz tudo com ordem, né? Com organização. Ele criou tudo certinho, ele criou o dia, a noite, ele criou o dia para nós descansarmos. E ainda assim, o homem vira e mexe, tenta deturpar algumas coisas, às vezes até inconscientemente. Quem aí já não ouviu aquela frase? Meu Deus, meu dia tinha que ter 72 horas para eu conseguir fazer tudo que eu precisava fazer, né? Como se o que Deus fez, o dia com 24 horas, fosse errado, né? E a gente tentando manipular até o tempo. Mas nós precisamos entender que há um tempo para todas as coisas. Nesse sentido, o que é a multitarefa e o que é a mulher multitarefa? Ok. Primeiro, deixa eu agradecer aqui a honra de estar com vocês. É sempre um prazer colaborar com a DETAG. Já me sinto uma mulher a DETAG também. E é muito, muito gratificante poder colaborar com esse trabalho de vocês. Tem uma relevância, né? Assim, tem um impacto na vida das mulheres, sem dúvida. Eu creio que esse projeto nasceu antes no coração de Deus para depois ser colocado no coração de vocês. Então, multitarefa é a capacidade de alguém realizar várias tarefas simultâneas com a mesma qualidade e também com a mesma eficácia. E quem nunca ouviu aquela frase de que homem só consegue fazer uma coisa de cada vez e que mulher, sim, ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Aquela imagem que a gente vê na televisão, até mesmo a nossa própria realidade, né? Tá aqui no telefone falando com alguém, mexendo na comida, menino tá puxando ali na blusa, mas eu faço né? isso demais. Sempre, né? Então, aquelas várias tarefas ao mesmo tempo, né? Só que essa frase que que eu acabei de falar é o que a gente chama de um neuromito. O que é um neuromito? É uma informação que aparentemente tem uma fundamentação científica, mas que na verdade não tem qualquer tipo de comprovação, evidência científica, né? E que nós acreditamos e fazemos disso uma verdade, né? E acabamos por colocar sobre os ombros de muitas mulheres um jugo que ela não consegue lidar com aquilo. É como estabelecer uma meta inatingível, inalcançável. E o que isso tem a ver com a saúde mental da mulher? À medida que nós vamos estabelecendo limites, na verdade, à medida que nós vamos estabelecendo algumas metas que são inatingíveis, e eu não consigo, obviamente, alcançar, e eu não consigo ter o desempenho que o outro espera de mim, que a sociedade impõe, que eu mesma imponho sobre mim mesma, né? Eu vou me frustrando, a minha autoestima vai sendo ali, de certa forma, né, comprometida, eu vou me achando uma péssima mulher, eu vou achando que a minha performance está aquém das demais mulheres, eu não sou tão boa quanto eu deveria ser. E isso vai aos poucos minando ali,
né? A saúde mental, a autoestima da mulher, a forma como ela se enxerga, sua autoimagem, seu autovalor. E é por isso que a gente tem que ter muito clareza e cuidado com esses termos, né? Que a gente acaba utilizando, porque a gente acaba também por perpetuar um padrão que ele não é saudável para a mulher, Sim. né? Não é Meio que a gente quer ser saudável. Deus, né, amiga? É querer ser. Né? Querer ser Deus, ser Ele que está em todos os onipresente, lugares ao mesmo onipotente, tempo. né? E assim, Deus não Sim. nos fez para ser esse selo, né? Exatamente. E eu acho tão lindo que teve uma pesquisa na Europa que ela comprovou, ela fez um estudo com homens e mulheres, e o estudo chegou à seguinte conclusão, de que homens e mulheres não têm diferença alguma cognitiva no sentido, né, da realização de multitarefas. A única diferença que foi percebida, a única vantagem que temos em relação aos homens, é o que a gente chama de switch atencional, que é a capacidade da gente mudar o foco de atenção muito rapidamente. Mas essa questão de multitarefas, né, Deus nos fez iguais, homens e mulheres. E aí eu acho lindo que eu vejo o dedo de Deus nisso. É Deus imprimindo a vontade dele na nossa vida. Que vontade é essa? A palavra de Deus diz que tudo tem que ser com ordem e decência, que há um tempo determinado para todas as coisas. Deus, ele construiu todas as coisas, ele criou todas as coisas em 6 dias. No 7º ele descansou, porque ele estava cansado? Não. Porque ele estava querendo ensinar para a gente um princípio importante, né? Ele estava querendo ensinar para a gente que há um tempo determinado para todas as coisas. O nosso cérebro não foi feito, né, para essa enxurrada de atividades, de informações, esse excesso, né, essa sobrecarga sobre a nossa mente, sobre o nosso corpo, sobre as nossas atividades, porque senão nós vamos adoecer. E Deus quer que tenhamos uma vida leve, uma vida plena, mas nós somos os maiores responsáveis por essa vida plena. É verdade. Eu acho até interessante, como acho que você não sabe ainda, Aline, mas eu tenho um perfil que eu falo sobre desenvolvimento infantil, eu faço algumas atividades com as crianças já ali bebê, né, para trabalhar, desenvolver cognitivo, coordenação motora, algumas habilidades. Sim. E aí, o meu público, ele é composto, assim, acho que 99% de mães, né, às vezes gestantes, né, mães que estão ali com as crianças pequenas, e elas vêm eu fazendo aquelas atividades e elas sempre me perguntam: como que você consegue fazer tudo isso com suas crianças? Porque assim, eu não tenho tempo, você tem babá, como é que é a sua rotina? Elas ficam curiosas, porque na cabeça delas, o fato de eu parar, né, pra ter um tempo aí com as crianças, fazer às vezes uma atividade, porque às vezes para fazer uma atividade tem que ter os recursos e tal, montar todo ali o cenário também, né? Então elas ficam curiosas para saber como é que eu organizo meu tempo para fazer isso, porque também tem casa para cuidar, tem o trabalho também, estudos. E aí, eu fico até preocupada com isso, porque eu percebo também que muitas que conversam comigo, elas se sentem culpadas por não conseguir fazer ali o que vê eu fazendo, né? Só que assim, eu sempre trabalho isso. Eu converso com muitas, né, no direct, às vezes até por mensagem. Eu falo, não, eu tenho minha rotina, né? O que me ajuda muito é organizar minha rotina. Né? Tal horário eu faço isso, tal horário eu faço aquilo. Aí eu falo para elas, é assim que eu consigo, né, me organizar. Mas meio a tudo isso, eu também fico me policiando. Porque às vezes, em um dia, às vezes eu vejo que eu faço um monte de coisa. Chega no final do dia, né? Eu estou muito cansada. Então, assim, eu fico muito preocupada. Às vezes a gente fica passando essa mensagem, né? Faça de tudo, você consegue. Aí sempre aos poucos eu vou conversando com elas, né? Às vezes por mensagem mesmo, no privado, falando como é que é a minha rotina. Não é todo dia que eu estou ali fazendo aquela atividade, né? Tenho todos os momentos. Mas o que eu contei isso porque eu queria, assim, frisar que eu sinto, é o que você já falou. A mulher, ela se sente culpada, né? Ah, eu não consigo fazer isso com meu filho, então eu sou uma mãe, uma péssima mãe. Se cobra muito, a mulher tem isso, ela se cobra, então elas começam a ficar para baixo. Eu falei, não. Aí eu vou sempre conversando, não é assim. Vou sempre direcionando elas, né, para que elas não se sintam assim. Sim. Então, a rede social passa muito essa mensagem, e assim, a gente né? tem que ver, né, Aline e meninas, que cada um tem a sua história. Sim. E a sua Então, realidade. a sua realidade. Não adianta, eu nunca vou ser igual a Lídia. Primeiro, que não é minha personalidade. Sim. Entendeu? Não é personalidade, porque envolve tudo, a personalidade histórico. Uma das coisas, Aline, que eu bato muito é o seguinte, por exemplo, a gente no meio
de mulheres, né? Você vê aquela mulher que fala bem assim. Ai, eu detesto gente que bate sino, tá? Ai, porque eu passei a madrugada falando com Deus. Vai dar uma palavra e passei a madrugada falando com Deus. Não tem nenhum problema, é maravilhoso que você possa falar de madrugada com Deus. Mas tem mulheres no nosso meio que são diaristas, moram nas nossas regiões metropolitanas. Para ela poder tá tendo o sustento dela, ela levanta às 4 da manhã Exatamente. para pegar aquele ônibus lotado para chegar na casa onde ela trabalha, Uhum. para sair de lá correndo para chegar a trabalhar até meia-noite para deixar a casa dela pronta. O que que essa mulher vai achar se eu fico batendo sino? Eu não sou contra você orar de madrugada, eu sou contra você ficar batendo sino porque querendo não é isso. A gente se compara. Não tem jeito, se compara. Então eu tenho pedido a Deus e Deus tem falado comigo. Desmistifica isso, porque eu relaciono com cada história. Sim, cada história Não é? O que é que você acha particular. disso? Sim, sim. As mídias sociais, né, o Instagram, o Facebook, as pessoas elas mostram ali o seu melhor, né? É o rostinho maquiado, é a família feliz. Uhum. Ninguém sai em Instagram, via de regra, né, contando ali suas dores, Os seus problemas, os bastidores. bastidores, os seus BOs, né, de Uhum. vida. E aí as pessoas elas começam a pintar um padrão inalcançável, né? Inatingível de vida, uma vida linear o tempo inteiro, sem altos e baixos. E isso acaba estabelecendo um padrão ali muito difícil de ser alcançado, né? Elas começam a enxergar essa realidade como se fosse mesmo uma realidade possível de ser vivida, quando na verdade não é. Né? Então, a gente tem que considerar, assim, a própria história de vida, considerar as suas limitações, o seu temperamento, o seu perfil, né? Deus fez cada um de nós com uma digital única, exclusiva no mundo inteiro. Isso fala pra gente que nós não temos um motivo, né? Nós não temos motivo algum de querer se comparar com o outro. Né? Nós temos a nossa marca, a gente tem o nosso registro, né? A gente tem a nossa particularidade. Não tem razão da gente colocar o outro como um parâmetro a ser alcançado de vida, e se eu não me encaixar naquele parâmetro, naquele padrão, então eu não sirvo, eu estou aquém, eu sou menos, não. Se a gente olhar para a natureza, são várias cores, né? Quantas espécies de animais, de árvores, né? Hoje a gente tem 7 bilhões de moradores aí no mundo, né? Cada um com a sua digital. O que que isso fala pra gente? Fala da diversidade, da beleza da diversidade. Imagina a natureza toda de uma cor só. Tudo cinza, tudo azul, tudo verde. Não, isso está nos trazendo uma mensagem. A própria natureza, a criação de Deus, nos transmite uma mensagem. Né? Nós devemos amar e respeitar essa diversidade, essas diferenças. E nunca pegar a vida do outro como um parâmetro e falar, não, eu tenho que ser dessa forma, porque cada um tem a sua história de vida. E se a gente não tem esse cuidado, a gente acaba gerando dentro da gente culpa, porque de fato você nunca vai conseguir ser outra pessoa. Você vai viver na frustração. Na frustração, você vai viver uma vida buscando ser alguém que você nunca vai ser. Né? Então, a maioria, gente, dos nossos adoecimentos mentais, a maioria dos nossos problemas, nossos dilemas, né, dizem respeito a crenças disfuncionais que a gente tem. Não é o outro que está colocando a arma na nossa cabeça e falando, olha, você tem que ser assim. Somos nós, né? E quando a gente vai falar de crenças na terapia cognitivo-comportamental, crenças é a ótica pela qual você enxerga a vida. Né? É a sua opinião sobre si, sobre o outro, sobre a vida, sobre o mundo. E essas crenças, elas são construídas a partir da nossa história de vida. Histórias boas, histórias ruins. E nós desenvolvemos crenças funcionais, positivas, legais, mas também desenvolvemos muitas crenças disfuncionais e acreditamos nelas cegamente. Né? Uma das características da crença é a sua rigidez. E qual é o papel da terapia? Flexibilizar a rigidez dessa crença. Né? Então, por exemplo, mulheres que cresceram num ambiente, né, hostil, de humilhação, de desprezo, de violência psicológica, violência física, elas desenvolvem uma crença que a gente chama de crença de desamor e desvalor. Elas desenvolvem a crença de que elas não valem nada, que elas não são importantes, que elas não são amadas, que elas não são relevantes na vida de ninguém. E aí ela começa a enxergar a vida dela a partir dessa ótica.
Eu não Sim. valho nada, eu não tenho tanta importância, né? Eu não tenho habilidades, capacidades. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esses padrões inatingíveis que a gente estabelece, porque eles podem ser muito nocivos para a nossa saúde É mental, verdade. né? E eu gosto muito, gente, daquele versículo lá de 1 Tessalonicenses 5:23, que vai dizer assim, olha, o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Uma tradução tem em tudo. Aí ele vai dizer, né, o apóstolo Paulo, espírito, alma e corpo. Aleluia. E ele ainda nos impulsiona a que todas essas 3 instâncias que nos compõem sejam conservados íntegros, inteiros e irrepreensíveis, perfeito, para a vinda do Senhor Jesus Uhum. Cristo. Então, o que que isso está dizendo? E aí eu queria chamar a atenção aqui, né, de quem está nos assistindo, você, mulher. Você, enquanto templo do Espírito Santo, você é dotada de espírito, alma e corpo. Então, esse zelo que Deus requer de nós é um zelo que não tem que ser só um zelo físico, não tem que ser só um zelo espirituais com as horas de jejum, oração e leitura da palavra, que sim, é muito importante. Uhum. Mas cuidar do templo do Espírito Santo significa necessariamente cuidar também das suas emoções, É. seus pensamentos, das suas crenças. O que que você tem acumulado dentro da sua mente? São lixos, né, tóxicos que vão te deteriorando, né? E não só da alma, mas também do seu corpo. Porque né, tá tudo muito Sim. interligado. Um afeta o outro, Um né? afeta o outro. E aí, voltando um pouquinho para essa questão do tema, como que a multitarefa ela vai, né, esse ideal de multitarefa vai afetar a nossa saúde? Acontece que quando o nosso cérebro ele recebe muitas informações, quando a gente está processando várias atividades ao mesmo tempo, junto com várias preocupações, então tem que buscar o menino na escola, tem que chegar em casa fazer almoço, eu tenho que também pagar aquela conta, que eu tenho que ir para a igreja à noite, que eu tenho que quando a gente bombardeia o nosso cérebro de muitas atividades, acontece o que a gente chama de burnout cognitivo, né? Aquele esgotamento. E aí eu gosto muito de uma analogia, quem já andou de avião, acho que todo mundo aqui, né, pelo menos andou, quando a gente anda de avião, a gente ouve aquela frase, né, que em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio Uhum. cairão automaticamente, Uhum. coloquem você, depois O auxilie outro. o outro, né, crianças e idosos. Uhum. Gente, isso tem uma razão de ser. É. O que as pesquisas apontaram? Que muitas pessoas, na tentativa de salvar o outro, né, o que acontecia? O outro morria, ele também. Porque em poucos segundos, sem oxigênio, você perde, né, o seu reflexo, né? Você perde um pouco ali. Daqui a pouquinho, com muito pouco tempo, você está perdendo sentido. Então, por que eles começaram a trazer, né, de forma reiterada, essa questão de primeiro ajudar a si, depois o outro? Porque quando eu coloco a máscara em mim, eu estarei em plenas condições de me ajudar e ajudar muitas outras pessoas. Trazendo para o cotidiano da mulher multitarefa, se ela passa uma vida inteira cuidando só do outro, do marido, do filho, da casa, do cachorro, da igreja, disso, daquilo E ela em outro, último lugar. ela não está em lugar nenhum Às da vezes, lugar lista nenhum, dela, lugar nenhum, né? Ela não é. se inclui na agenda É dela. verdade. Gente, nós viemos antes de todas essas atividades. A gente tem que ter um lugar importante nessa lista de prioridades, né? Então ela vai cuidando do outro. Aí o que acontece? O que eu recebo no consultório, né? Eu estava comentando aqui com vocês, 98% dos meus pacientes são cristãos, né? E muitas mulheres exaustas, com exaustão mental e física, sabe? Por querer, sabe, fazer tudo ao mesmo Deus. tempo e sofrendo, daqui a pouco tá somatizando e adoecendo, e daqui a pouco desenvolve um transtorno. Por quê? Porque não obedeceu os seus limites físicos, psicológicos, espirituais. Por isso que é importante a gente respeitar esses limites que o próprio Deus estabeleceu pra gente. Justamente. Ele estabeleceu. Aquela pesquisa que eu falei para vocês,
deixou muito claro, o cérebro não tem capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E se fizer, é a custas de saúde mental. Uhum. E se fizer, sem qualidade. E é tão interessante, eu não sei muito aí dessa área de saúde não, mas eu já ouvi falar que o cérebro, ele acaba jogando fora, né, algumas informações ali que ele vê que não é utilizada, né, não são utilizadas. Então, Sim. o próprio cérebro, você Cérebro. vê, ele não foi feito para ficar ali comportando tanta 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 coisa. informação, informação. assim, né, desnecessária, em É excesso. igual um processador de uma máquina. É. Coloca, abre Isso. várias janelas. Trava. Trava. Pois Não é. tem como. Trava, não Não tem jeito. adianta, Buga o uma hora dá uma sistema. bugada, né? Buga Eu o gosto sistema. daquele Meu Deus. exemplo Ah. do Fusquinha, né? O Fusquinha, a velocidade máxima dele, salvo engano, é 135 por hora, 125. É o mesmo que a gente pegar o motor de um Fusca e querer botar 200 por hora. É. Querer botar 150 ou andar só 140. Tem limite, Uma né? hora esse motor dar vai errado. fundir, vai dar errado, e não é diferente com as nossas emoções, com o nosso cérebro. A gente precisa respeitar esses limites. É, sim. Dani, eu nem sei se você colocou aí, mas quando você falou do burnout, eu fiquei assim curiosa. Aham. Quais são os sintomas ali que a Coloquei. mulher colocou? Então vai, Dani. É porque, vai, assim, minha irmã. nessa era de Aham. produtividade, né, de trabalho enquanto os outros dormem, né? Tem muitos Instagrams, tem muitos slogans por aí, nessa vibe da produtividade, muitos perfis que trabalham essa auto-performance, né? Que pode ser até um viés um pouco perigoso quando você não tem o certo equilíbrio, como você estava falando. E como você já estava falando do burnout, eu tinha colocado quais são os sinais, né? Emocionais, Eu psicológicos, tô curiosa, né, Lídia? porque vai que... Claro. Para Vai que- demonstrar, né, que essa mulher está sobrecarregada, que ela está cansada, que ela já está ali no ápice, né, no limite. Sim. Primeiro é importante a gente entender que às vezes a gente, é óbvio, né? O conceito do burnout, quando a gente começa a estudar, aprofundar, inicialmente ele traz aquele conceito da exaustão mental e física em decorrente do trabalho profissional ali, sair de casa, trabalhar. Mas isso não significa, né, que não exista um burnout, por exemplo, de uma mulher que trabalha ali em casa, que pensa num trabalho ingrato, não remunerado, né, não Que nunca acaba. reconhecido, que não Que tem você sempre fim, leva pra casa. sempre Se bobear, leva às vezes pra... nem terem férias. Não tem férias. Então, tem sim mulheres numa exaustão física e mental, mesmo não trabalhando fora, mas trabalhando dentro de casa, com filhos pequenos, dando assistência para filho, para marido, para cachorro, para casa e companhia, né? Periquito. E periquito e papagaio e vai lá. Agora eu tenho passarinho em casa, Tem. gente, pelo amor de Deus. Olha só. Então, assim, quais são alguns sinais, né? Então, vamos lá. Gente, tem uma diferença de esgotamento e cansaço, né? O cansaço é natural. Somos seres humanos, trabalhamos, cansamos, à noite chega em casa, toma um banho, dorme, quando consegue fazer logo isso, né? Quando não tem que fazer algumas sonho, outras coisas, né? Dar assistência, né, para os filhos. Mas você dorme e esse sono é reparador. Você levanta no outro dia disposta, animada, né? Com as suas baterias recarregadas. A exaustão, ainda que você durma, ainda que você passe as suas 8, 9, 10 horas de sono, você levanta no outro dia igualmente cansada. Então é quando você não consegue, o teu sono não é reparador, as tuas baterias não são recarregadas, você tá nesse cansaço constante, né? E não é só um cansaço físico, é aquele cansaço mental mesmo, né? Aquela falta de Que disposição às para o vezes é pior que raciocínio. o físico, às vezes eu acho. Sim, porque muitos dos... Eu gosto de usar o exemplo da depressão e a pessoa que tem uma tetraplegia. Um tetraplégico, um paraplégico, que ele está com as suas condições emocionais e psicológicas preservadas, o céu é o limite. A gente vê esses triatletas, né? Ele sobe montanha, ele desce montanha, joga vôlei não, basquete na cadeira de roda, nada o impede. Agora, uma pessoa com depressão profunda, ela não consegue levantar da cama para escovar os dentes. Ou seja, a depressão é muito mais incapacitante que uma pessoa que está paraplégica. Então, o que isso quer dizer? Verdade, Isso que você falou, né? Que às vezes essa exaustão mental, ela te paralisa muito mais do que um esgotamento físico, né? E isso é verdade. Esse cansaço, essa indisposição para ouvir o outro, indisposição por falar. Ai, tô Justo. cansada, eu não Olha, quero nem acho que até para pensar. respirar.
Para Até respirar. pra respirar. Falo isso porque Justo. eu tive uma manhã, contando essa experiência, né? Eu Aham, tive uma manhã muito corrida. Foi um dia aí, né, que passou já. aham. Muito corrida. Uhum. Sabe qual foi o momento que eu fui parar pra sentar? Na hora do almoço. E quando chegou na hora do almoço, gente, eu não tinha força para almoçar. É, desse jeito. E aí, o meu esposo veio até pra conversar comigo. Durante o almoço, eu não conseguia conversar, né? Cuidando das Sim. crianças, dando almoço pra um e o Meu outro. Deus. Aí eu falei, o que que tá acontecendo? Eu falei, até pra respirar, eu tô me sentindo cansada. Aí ele falou, não, calma. Então, aí foi fazendo todo aquele exercício mental, né? Aham. E, gente, foi um peso que caiu sobre mim. É. Eu falei, gente, que loucura, né? E eu liguei assim, engatei a primeira e fui fazendo um monte de coisa. Então, mas aí eu comecei a passar mal, né? Eu falei, nossa, não tô nem conseguindo respirar direito. Então, aí eu percebi que o negócio tava sério, né? Aí que a gente tem que dar uma freada, né? Tem que ter esse Nós cuidado. temos que ter cuidado. Porque, seguindo aí com os sintomas, isso aí que você trouxe, dessa respiração difícil, é um sintoma também de burnout, né? Quando aquela respiração pesada, né, ofegante, parece que o ar não entra, né, ali nos pulmões, é uma respiração curta, né? Tem a ver também, é um dos sintomas. Sintomas de ansiedade. Então, no caso do trabalho, né? Então, você está se aproximando do trabalho, você começa a ter sintomas ansiosos, manifestações emocionais no corpo. Então, taquicardia, né? Sudorese, as mãos soam, coração dispara, respiração ofegante, né? Um Nossa. aperto no peito, formigamento, né? Nas mãos. E esses sintomas ansiosos. Esses dias eu estava conversando com a líder de um grande campo, né? E ela relatando que ela estava indo trabalhar e de repente o relógio dela, que faz Batimento. os batimentos cardíacos, o batimento dela estava quase 200. E as mãos formigando. Meu Deus. E ela com aquela ofegância, ela falou, pronto, vou ter um ataque cardíaco aqui. E aí ela disse que foi direto para o hospital com o esposo, só estava com o esposo. Quando chegou lá, passou direto, viram que a pressão estava muito alta, né? Algumas aferiu também outros critérios lá, também estava um pouco desequilibrado. Mas ela passou por uma bateria de exames, tudo normal. Uau, olha aí, gente. Aí é Vai onde entender. entra a questão das doenças psicossomáticas, Uhum. que são aquelas doenças que a origem está nos problemas emocionais. Então, é quando aquilo que você precisa trabalhar dentro, aquilo que você não trabalha bem dentro de você, o seu corpo se encarrega de converter isso em sintoma. Aquilo que sua boca precisa falar, né, e você não fala, seja por meio de um desabafo, de um pedido de ajuda, né? Às vezes você vai acumulando as coisas dentro de você, sua alma está pedindo socorro, mas você não fala, não pede ajuda, o teu corpo vai falar, mas por meio de sintomas e por meio de doenças. A lista de doenças psicossomáticas, gente, é muito extensa. Então, tem doenças cardiovasculares, doenças de intestino, doenças gastrite, úlceras, alergias e até cânceres. Podem ser consideradas doenças psicossomáticas. Por quê? Porque aquilo que você não trata dentro de você, no campo das emoções, seu corpo vai converter aquilo em doença, porque tá tudo muito interligado, sabe, gente? Não tem como fugir disso. Por isso que eu sempre gosto de bater naquela tecla. Não há saúde física sem saúde mental. Porque se você não cuida da sua saúde mental, o teu corpo está condenado a algum tipo de adoecimento. Fora os transtornos mentais, né? Que as mulheres, por conta de todas essas tarefas, nós mulheres temos, inclusive por esse motivo, né? 40% de chances a mais que os homens de desenvolver transtornos mentais. E nós temos 60% de chances a mais que os homens de desenvolver ansiedade. Por quê? Tem vários fatores, né? A flutuação hormonal que a gente tem, né? Então, a gente tem a menarca, aí tem a gravidez, aí tem a TPM, né? Aí Tem a A menopausa. menopausa nunca tem fim, né? Né? Sempre é uma Enfim, coisa. aquela Ausência de hormônio. É aquela Ô, oscilação, gente. aquela montanha russa, né? Esse é um dos fatores, mas a literatura científica, ela está nos convencendo cada vez mais que o maior responsável por esse adoecimento
é esse tema aqui que a gente está debatendo hoje. Uhum. E eu ia Multitarefas. entrar exatamente aqui, ó. De que forma a educação e conscientização sobre saúde mental podem influenciar mulheres a buscarem ajuda quando sobrecarregadas e cansadas nesse extremo? Sim. Gente, o conhecimento, ele é libertador. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Amém. Fato e verdade. Enquanto a falta de conhecimento aprisiona, coloca julgo sobre você, a verdade liberta, né? E aí, gente, o que que eu percebo? Muitas vezes, eu nasci num lar cristão, praticamente. Meus pais aceitaram Jesus quando eu tinha 5 anos de idade. Então, eu me considero, né, nascida num berço cristão, praticamente. E eu cresci numa cultura em que existia uma demonização das doenças mentais, dos transtornos mentais, né? Então, assim, há 38 anos atrás, a realidade das igrejas cristãs, né, a consciência quanto ao adoecimento mental era quase que nulo esse conhecimento. Então, havia uma demonização muito grande das doenças mentais, né? Então, a depressão é falta de Deus, a ansiedade é falta de oração, né? E qualquer outro transtorno é falta de comunhão com Deus, né? Só que na realidade, gente, nem a Bíblia afirma isso pra gente. Eu ministrei numa palestra que eu falei assim, eu já li a Bíblia toda, estudo constantemente, aonde é que achar esse versículo, essa referência, que diz que transtorno mental, que adoecimento emocional é possessão demoníaca? Me mostra, eu preciso achar esse versículo, que eu nunca vi, né? A própria Bíblia traz referências de vários homens. Elias foi um homem que teve burnout, Sim. entendeu? Davi, ansiedade e depressão. Profeta Jeremias, choro constante, profeta chorão. E nem por isso eles deixaram de ser citados na Bíblia como homens de Deus, homens segundo o coração de Deus, profetas, referenciais na sua geração. Então, a gente precisa compreender que nós temos essa autorresponsabilidade. Então, primeiro ponto, você perguntou como? Com conhecimento, né? Então, precisamos de conhecimento. Vamos quebrar tabus, vamos desmistificar. Eu digo que tem muito sofisma, infelizmente, dentro das próprias igrejas. O que é o sofisma à luz da Bíblia? É aquele entendimento distorcido, né, que tenta manipular. É colocar a verdade numa mentira. Exatamente, Né? entendeu? Isso. Então tenta ali utilizar às vezes até a própria palavra de Isso. Deus, né, para induzir alguém ao erro. Quem é que fez isso? O próprio diabo. Ele usou a palavra de Deus Sim. para tentar induzir Jesus ao erro quando ele estava sendo tentado no deserto. Então ali foi usado um sofisma. Mas Jesus, sendo Deus, não se deixou influenciar e teve discernimento ali, pegou ali Porque a ele tinha parada. conhecimento. Tinha conhecimento. Justo. Mas quantos de nós caímos nessas armadilhas? Né? Às vezes eu recebo pessoas no consultório cristãs falando, olha, eu tô vindo em você, não é porque eu acredito na psicologia, é porque eu sei que você é irmã, você é cristã. Eu falei, glória a Deus, Glória a amém. Jesus é poderoso para fazer todas as coisas. Mas a gente precisa também saber que a gente precisa calçar ali as sandalinhas da humildade e saber que não é autossuficiente. Eu gosto de usar uma analogia que é assim, se a gente está num lugar, numa igreja, alguém começa a infartar, a gente pode orar por ele? Pode, deve, sempre. Mas isso impede da gente levar essa criatura para uma emergência? De ligar pro SAMU? Ligar para o SAMU. Se a gente faz hoje é ligar pro SAMU. A gente vai ter menos fé porque vai ter menos tá fé. levando o irmão para A gente tá duvidando do poder de Deus de curar? Não, minha gente. Ó, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra Não coisa. pode ser extremista, Não né? pode. Fé, terapia, por exemplo, e oração não são concorrentes. Elas sabe, elas se São somam, ferramentas. ferramentas. Né? Então, assim, a informação, eu diria que é o pontapé inicial para toda e qualquer transformação. Primeiro, a informação, o conhecimento, né? E depois a pessoa enveredar por um autoconhecimento. Começar a identificar quais são seus padrões, suas crenças disfuncionais, né? O que está ali de uma maneira que está atrapalhando o funcionamento. Reconhecer que precisa de uma ajuda profissional. Reconhecer. Meu amigo, reconhecendo já é um grande É um passo. passo enorme. Um passo, não, porque é uma quebra, assim, e é o que você falou. A gente é acostumado aí a o quê? A
É orar mesmo, é orar e orar. E não que a oração não resolva. Mas eu falo que se até Jesus, quando aquela mulher quando a mulher samaritana foi conversar com ele escutou, ele falou. Eu falo que eu não Acolheu, conheço né? ainda da teoria breve, não, da psicologia breve, aí, não. Mas ele acolheu, Uhum. ele deixou ela falar. É. Então, assim, quando você. Isso é uma terapia. O que que é terapia? Nada mais é, Sim. né, que um Dialogar com alguém. acolhimento e trazer essa fala, deixar a pessoa falar. Então, assim, é interessante isso. Quando você reconhece Sim. que você precisa. E assim, Aline, e como você diz, eu como uma líder de mulher, eu recebo às vezes muita mensagem ou conversa. Primeiro, tem dia que eu não aguento. É o que você falou, eu tô cansada. Tem vezes que eu não quero ir para a igreja, gente. Eu chego no nível de não ir para a igreja. Ou quando eu vou, eu já aviso pro meu marido, eu vou sair 20 minutos antes, porque hoje eu não dou conta, domingo à noite. Eu não consigo escutar um problema de mais ninguém, porque eu já tô aqui. De cansaço mental mesmo. Certo? Eu falo, Deus, eu não dou conta. Então, assim, igual a bateria do meu celular, quando ela chega em 20% mais ou menos, a de vocês aí, ela já fala assim, vamos mudar para modo econômico. Isso. Vamos Não é verdade? economizar energia. Vamos mudar para modo econômico. Aí eu consigo me perceber. Eu falo para Deus, o Senhor me dá os tópicos, porque se eu parar de vez, eu vou ter que parar um tempo para me recuperar, para ficar na tomada. Sim. Então, aí, eu tenho pedido a Deus essa questão. E assim, eu tenho me colocado no lugar de humana. Sim. Eu sou humana. Sempre temos que Se lembrar Deus me disso, quer né? como uma líder, Ele escolheu uma pessoa humana. Nem Deus me cobra como Mulher Maravilha o que povo consegue. cobra. Isso. Você entende? Nem Deus me Perfeito. cobra como o povo cobra. Tanto é que às vezes eu falo assim, Deus, eu vou dar um blackout aqui. E assim, eu e o senhor vamos que eu vou dar uma de louca, fazer que nem Davi. Vou me fazer de louca para eu sobreviver. Aí, não fazer de louca para eu me sobreviver. Então, assim, Aham. que nós podemos entender que nós somos humanos. Precisamos de ajuda. Eu chamei, né, uma vez uma pastora daí. A gente vai fazer um esquema de uma viagem a São Paulo com a mulherada, né? Aham. Vamos passear. Achei uma promoção ali. Aí mandamos para as Adetags lá. Aham. Vamos lá bater perna lá em São Paulo. Aí eu mandei para uma. Ela falou assim: ai, menina, vai ficar segunda-feira fora, que a gente vai no sábado e volta na segunda. Menina, como é que vai ter o almoço dos meus filhos Oh, e do meu meu marido? Deus. Aí eu virei assim, capaz, né, que tu não pode morrer. Não, assim, Se morrer, todo mundo passa fome. tu não pode morrer. Então, assim, Já ouviu falar de marmita? você entendeu? Não, é assim, porque eu falo assim, esquina, querida. às vezes, a Oh, gente, gente, Aline, coloca uma utilidade cabeça, tão não. grande na gente que a gente É. se coloca num pedestal Exatamente. Isso. de uma utilidade. E eu virei pra Deus, Deus, eu vou me dar o luxo de ser inútil. Muitas das Quero nem vezes, saber. eu quero me dar o luxo de ser inútil. Não, meu marido De consegue de viver falar sem não, mim. né? Espere, não. Sabe? Então a gente quer ser a deusa da casa, É. da família. E a Aham. gente tem que saber, mulheres, nós somos humanas. Nós somos uma samaritana que precisa, sangrando, que precisa. Não adianta eu colocar uma couraça e tá sangrando por dentro, eu vou morrer. Igual o filme lá, que tem aquele homem lá, o Russell Crowe, que ele toma uma espadada nas costas, mas ele vai lutar. Ele consegue matar o inimigo, mas ele morre junto, Depois ele porque ele tá morre. sangrando. É. Não parou Entendeu? para Então, tratar a não- própria dor, né? Isso, então Gente, assim. eu acho interessante, né? A gente às vezes não se dá a oportunidade de ter um momento de descanso. E eu já me peguei várias vezes me sentindo culpada de parar, vou parar aqui no sofá um pouquinho para assistir alguma coisa. E eu lá assistindo alguma coisa que às vezes nem tem o que assistir, né? Porque a gente não tem o costume, tá sempre fazendo alguma coisa. E sentindo aquela culpa, gente, eu não poderia estar aqui. Ah, eu acho que eu tinha coisa pra fazer, eu tenho coisa. Então, assim, compartilhando com vocês, que às vezes isso já me Sim. ocorreu várias vezes, de eu achar assim que, eu não posso estar aqui. Sim. Então, assim,
Não sei se alguma mulher vai se identificar, né? E Aline, o que você acha disso? Se é loucura? Nossa, é loucura, né? Gente, A gente não olha, pode parar. essa culpa De por descansar, de parar um pouco. Ai, meu é Deus. muito comum mesmo, É. porque a gente já internalizou a crença de que não podemos parar. Nossa. Que nós temos que estar produzindo o tempo inteiro. Que nós somos super mulheres. De que não podemos ser inúteis. Não podemos, né? Oh, meu Deus. Eu estava lendo uma pesquisa, Ai, gente, ai. sobre. Eu estava lendo uma pesquisa sobre o adoecimento mental de líderes religiosos. Gente, a liderança religiosa está entre os 10 ofícios mais propensos ao desenvolvimento de transtornos mentais, junto com bombeiros, médicos, professores, Só as linhas de frente. pessoas da área de saúde. E aí, na lista lá dos motivos, dentre os motivos, está essa autocobrança, né? Essa necessidade de transmitir uma imagem de força, né? Alguém que é forte o tempo inteiro, Justo. inatingível, inabalável. Ou seja, peraí, forte o tempo inteiro, inatingível, inabalável, Deus só, Só né? Deus. Justo. Deus tem esse poder, essa Justo. capacidade. E aí, mais uma vez, aquilo que você trouxe, você também trouxe. Somos humanos. Vamos lembrar disso? É. Salmo. Eu acho lindo aquele Somos salmo que humanos, Deus graças fala a bem Deus que assim. sou humano. Olha o que eu acho lindo. Deus, tem um versículo que fala assim, que ele lembra-se da nossa estrutura, que é pó, e é o que faz com que é o que faz com que Deus se compadeça de nós. Justo. Peraí, nem Deus se esqueceu que somos humanos. Por que a gente está querendo esquecer essa verdade? Né? Então, nós somos humanos, gente, e eu sou prova viva disso, né? Eu tô falando aqui, mas eu fui por muito tempo uma mulher multitarefas. Eu queria dar conta de tudo. Eu trabalhava 8 horas diárias numa empresa, e aí eu atendia na hora do almoço, depois do trabalho. Misericórdia. Sim, eu trabalhava numa empresa, era gerente de Eita. ouvidoria, onde só tem bomba, reclamação, Meu Deus. denúncia. Além disso, eu atendia em consultório na hora do almoço, na hora que era para eu descansar, eu estava atendendo. Na hora que era para eu ir para casa para descansar, eu também estava trabalhando. Até um belo dia que os meus batimentos Colapsou. cardíacos foram a 25. Nossa, Sabe o que é isso? O batimento normal é 90, 100. Você toma noradrenalina, né, amiga? Pra te... 25. Meu Deus. Os meus batimentos, eles foram a 25. Eu tive derrame pleural nos 2 pulmões. Fui para UTI. Me reviraram pelo avesso, não acharam nada. Olha só. Eu fiz todos os exames possíveis do coração. Funcionamento elétrico perfeito, né? A estrutura anatômica perfeita, tudo perfeito. Qual foi a conclusão? Adoecimento mental, adoecimento psicossomático. A partir daquele momento eu entendi, para, Aline, ou você para, né, de livre e espontânea vontade, ou teu corpo vai te parar. Então é melhor que você respeite os seus limites, como você disse, está chegando os 20% da bateria, vou pôr em modo econômico. Ou a gente respeita os nossos limites, ou o nosso corpo vai nos parar. Vai, Né? colapsar. Porque olha só, saiu uma nota recente da Sociedade Brasileira de Cardiologia que diz que 30% dos infartos são ocasionados por problemas emocionais. A pessoa não tinha problema algum de funcionamento elétrico, não tinha problema algum. Problema emocional que não é administrado, não é priorizado. Então a gente precisa respeitar. E o que você disse, Lídia, sobre para as minhas pacientes, ou pacientes homens, eu sempre digo, estabeleça dentro da sua rotina diária o momento do nada. Eu não tenho esse Como momento. assim, Aline? Anotei então. É impossível, porque Momento meus do filhos, nada. marido, eu falei, deixa eu Essa te é falar, boa. se você morrer, eles vão dar o jeitinho. Emiliano me fala Eles vão isso dar os direto. pulos deles. Ninguém vai morrer de fome, ninguém vai passar frio, não. Entenda, né? Entenda que na sua ausência eles vão sobreviver. Então tenha o Já seu vão minuto treinando, do né? nada. Vamos treinar. Mas interessante, isso. os homens parecem que tem a caixinha, o pastor Cláudio Duarte Do fala, nada. a caixinha do nada. Vamos entrar na E nossa nós caixinha. mulheres, né? Precisamos. Mas é porque a gente não se permite. Aí a gente não se não se permite, Vamos nos a gente permitir com treina eles. leveza. Isso, vamos nos permitir. E eu falo isso, gente, que a gente precisa. Porque parece assim, né, Aline? Porque a partir do momento, Aline, aí eu vou pegar a tua história, já que tu Claro. falou aqui. A partir do momento que a Aline, como uma gerente de ouvidoria, gente, não é qualquer... Eu sou gerente de um sistema
Eu quero morrer, imagine ser gerente de ouvidoria. Misericórdia. É pra chorar. E aí o que que eu falo? Quando a Aline me fala que ela trabalha, vamos supor, de 8 Trabalhava, né? trabalhava. Aí depois Glória disso a eu Deus, aprendi, isso. tô só no Tava consultório. só consultório. Só. Deu até pau na gerência. Aham, Mas assim, eu mas quando tive. ela fala bem assim, eu trabalho de 8 a meio-dia, o momento de descanso, ela tá trabalhando. Aí vai. Tá. Chega em Primeiro. casa, 2 meninos pequenos, marido, Isso. casa. Gente, eu vou falar uma coisa pra você. Nossa. Onde é que a Você não gente quer nada, a hora que entende? chega em A casa. gente trabalha tanto, quer correr atrás do vento, aí eu falo. Porque se a gente morrer, a gente não leva nada e a gente não escolhe nem nossa roupa, já vou avisar. É mesmo. Tudo que você tá fazendo pra correr atrás do vento, aí eu preciso trabalhar pra isso, pra isso. Deixa eu falar, minha filha, tu te descansa. Tu te descansa porque eu Senão vai mais aprendi. cedo pro céu. Porque a Bíblia diz que enquanto a gente dorme, ele trabalha. Então, enquanto eu Amém. descanso- então muitas das vezes a gente quer correr para poder dar conta de somar, de ter mais. Amiga, isso é correr atrás do vento. Não é correr atrás do Seja a vento. sua prioridade, Isso, sabe? é Se correr atrás do coloque na vento. sua agenda. Isso. Sabe, se você, mulher, tá lá no último posto da sua lista de prioridades, Reveja suas prioridades. se coloque em primeiro lugar. E não é egoísmo. É. Gente, quando a palavra de Deus fala que a gente deve, né? Todos os mandamentos são resumidos em 2, amar a Deus acima de todas as coisas. E o seu próximo, como a você, parte do pressuposto Você já te ama? que você já se É, ama. É. pra poder cumprir. Que você Como já eu se vou amar o cuida. outro? Então, É primeiro tem que bíblico. amar. Amiga, É então não se bíblico. cuidar é pecado, porque tá É desobedecendo, amiga, o mandamento. Entendeu? Pecado. Descobrimos Sim, hoje, sim. viu? Mais um motivo pra gente. Isso, é pecado. Isso! E não só nesse versículo. Sabe naquele versículo de 1 Tessalonicenses 5:23, que o apóstolo Paulo vai dizer que a gente tem que cuidar, né, de espírito, alma e corpo, né? Conservando íntegro e irrepreensível. Quando a gente vai para o significado de conservar, significa prevenir dano. Meu Deus. É forte. Significa ter Cuidar da atitudes, carcaça. cuidar da Palavra. ter atitudes para evitar uma deteriorização. Meu Deus. Então, o que a palavra de Deus tá dizendo assim pra gente? Olha, cuide das suas emoções, preserve. Aí, eu acho engraçado que tudo a gente costuma terceirizar a responsabilidade, Justo. né? Justo. Então, vamos lá. Esses dias eu estava comentando. A gente não vai para uma academia, não pratica um exercício físico. A gente alimenta o templo do Espírito Santo só de lixos nutricionais. Uhum. A gente não tem uma boa noite de sono, não faz higiene do sono. E a gente quer ter longos dias sobre a face da terra. E a gente tá se matando. E vivendo o melhor Ah, dessa terra. é. Aí eu digo, em cima de uma cama doente, você não vai viver o melhor de Deus. Então, a gente tem que tomar para si, a gente tem que, Glória a Deus. sabe, ter uma autorresponsabilidade. Peraí, o que me cabe, Deus não vai fazer por mim, não, minha amiga. Numa pregação, eu peguei e falei bem assim, ó, amiga, deixa eu te contar aqui uma coisa. Eu sei que Deus trabalha por você enquanto você dorme, mas Ele vai queimar suas calorias, não. É. Ele vai diminuir seu colesterol, não. É Vai não, você. amiga. Vai não, vai não. Você é a Cabe a pessoa. você. Cabe a tomar você, o primeiro só você. Deus passo. não vai descer do céu, te pegar no colo e te jogar em cima lá de um aparelho da academia, não. Isso cabe a você. Tá Ter entendendo? atitude, né? Atitude. E começa na mente. Na mente. Né? Meu corpo não vai lá sozinho, já tem que trabalhar isso na Aqui, minha ó, mente. eu preciso. É. Sabe como é que eu aprendi? Ô, Eu TCC malho. boa, viu? Conta aí pra TCC é uma gente, benção, porque- de Deus. É. Fala aí sobre essa Da decisão mente, da né? mente. Isso. Fala Primeiro, um pouco dessa, explica um pouquinho dessa questão aí. da dessa... TCC. Isso. É a terapia explica pra- cognitivo-comportamental. O que ela fala? Ela traz uma inter-relação entre as cognições, pensamento, Uhum. percepção e comportamento. O que isso Uhum. significa? Que os nossos comportamentos são antecedidos por pensamentos. Uhum. Então, se eu vou pegar esse copo com água, eu primeiro projeto na minha mente. Vou pegar, eu pego. Uhum. Né? Se eu vou, até à luz da Bíblia, a Bíblia fala que se a gente comete, né? Se o homem deseja a mulher do próximo na mente, já cometeu adultério. Uhum. Então, tudo começa na mente, né? Então, se eu consigo trabalhar na minha mente aquilo que eu preciso fazer, se eu começo a trabalhar no campo da mente, é muito mais fácil concretizar isso em comportamento. Por Uhum. quê? Porque como é que é o nosso funcionamento emocional, basicamente, né? Nós temos crenças, aquilo que eu falei. As crenças produzem pensamentos, então nossos pensamentos são proporcionais às nossas crenças. Se eu tenho crenças disfuncionais, eu vou produzir pensamentos disfuncionais automáticos, né? Esses pensamentos vão suscitar emoções.
E essas emoções, comportamentos. Então, vamos lá, de maneira prática, né? Vou dar o meu exemplo pessoal, que eu vou tanto falar da TCC quanto do exemplo que você pediu. Aham. Eu, por muito tempo, eu tive um período na minha vida, depois eu vou mostrar para vocês, que eu era obesa. Eu pesava mais de 100 quilos. Sério? Sim. E perdi 28 quilos sem redução de estômago, dieta. Uhum. E aí, eu ficava protelando porque eu sempre detestei a academia, aquele Nossa. cheiro, aquelas pessoas Nem me fale. exibicionistas, aquele tunte, tunte, tunte na cabeça. Então, assim, eu sempre Uhum. detestei. Só que chegou um momento da minha vida que eu percebi que eu me olhei no espelho uma certa vez, mais de 100 quilos, não entrei em roupa nenhuma para ir no evento, comecei a chorar. Olhei no espelho e falei, meu Deus, isso eu tinha 26 anos. Aí eu olhei para mim e falei, eu não tô condenada a isso. Não é uma doença terminal sem tratamento. Eu posso mudar isso. E aí eu fui, já psicóloga, né? Fui trabalhando algumas questões. E aí eu comecei a entender aquilo que todo adulto precisa entender um dia na vida, né? Que a gente não faz só o que quer. A gente vira adulto. A gente vira adulto. Princípio da Tem realidade, gente. coisas que, mesmo que eu não queira fazer, são necessárias serem Isso. feitas. Por exemplo, aí o que que eu aprendi? Primeiro eu olhei para minha realidade. Qual é uma forma que eu posso incluir a atividade física e que eu consigo, aquela coisa de estabelecer metas atingíveis. Uhum. Estabeleço uma meta inatingível, eu não consigo, eu já desmotivo, já chuto o pau da Sim, barraca, né? Isso. Então eu falei, ok, então o que que eu vou conseguir? Eu quero 2 vezes por semana, meia hora. Fui estabelecendo metas pequenas. À medida que fui atingindo, eu fui me motivando, né? Uhum. Segundo, eu só queria malhar depois do trabalho. Tinha como, gente? Pessoa que trabalhava o dia inteiro, na hora do almoço Uhum. trabalhava, depois do almoço trabalhava, De ia pra cá. madrugada, De malhar de madrugada. madrugada. Eu ia, gente, cara, a eficácia dessa minha metodologia, Uhum. zero. O que que eu fiz? A partir de um certo momento, na hora do almoço, eu tirei os meus atendimentos, incluí uma atividade física na hora do almoço e deixei os atendimentos ainda depois do horário, Uhum. mas incluí. Então, eu percebi que mudando a minha rotina, eu mudei de uma maneira que me favorecesse, que eu conseguisse ter um melhor resultado, né? Uhum. E aí, sempre trabalhando na mente, né? Peraí, esse pensamento que me vem à mente, eu uso 4 verbos de gestão do pensamento, que é o observar seus pensamentos. Observar é você desligar do piloto automático. Não vai logo alimentando tudo que vem Isso. na mente, não. Uhum. Porque no meio desse monte de pensamento que vem pensamento fruto de transtorno, vem fruto de traumas, de dores, de crenças disfuncionais. Então, primeiro, presta atenção no que você está pensando. Não é tudo que tiver à mente que você tem que alimentar, não. Né? Porque só cresce dentro de você o que se alimenta. Uhum. Então, você observa. Depois, questiona esse pensamento. Checa evidências dele. Né? Era o pensamento que eu tinha à época. Eu nunca vou conseguir. Peraí, será que eu nunca vou conseguir mesmo? Quais são as evidências que me apontam que eu estou condenada a não conseguir emagrecer? Tem um grau de dificuldade, mas condenada, não. Né? Esse pensamento que eu estou tendo me agrega? Me faz bem? Está me ajudando? Está me motivando? Não. Gente, Filipenses 4:8 é o versículo da gestão do pensamento. Tudo que é verdadeiro, amável, justo, né? Honesto. Se há virtude, se há louvor, é nisso que você tem que pensar. Filtro na mente, minha gente. É verdade. Vamos colocar um filtro na nossa mente. Qual é o papel do filtro? Reter as impurezas. Descer para o copo só água pura. Vamos pôr um filtro aqui, ó. Vamos reter as impurezas, lançar fora, deixar Peguem descer para o essas coração. chaves, gente, pelo amor de Deus. Desce para o coração só o que é puro. Então, à medida que você vai filtrando esse pensamento, eu vi que esse pensamento não me agrega. Vou para o terceiro verbo. Interrompo. Não vou pensar nisso. Essa é uma estratégia da TCC que a gente usa naqueles momentos de ansiedade. Eu tô indo dormir, meia-noite, lembrei de uma coisa lá do trabalho. Aí eu começo a ruminar, meu Deus do céu, como é que vai ser amanhã? Eita, meu Deus do céu, vai ser difícil. Ai, meu chefe vai estar lá. Peraí, é a pergunta que a gente Só tem que se fazer. negativismo. Esse pensamento é útil? Tu vai, mulher, conseguir resolver alguma coisa meia-noite na tua cama? Não. Então, pra que você vai pensar nisso? Nem sei se eu vou estar viva amanhã Não sei nem cedo, se né, amiga? acorda amanhã. amiga. Vamos viver cada dia o seu mal. Então, interrompe esse pensamento e substitui por um pensamento que ele é mais apropriado. Não vou pensar nisso agora, porque preciso agora eu vou dormir. dormir. Amanhã eu penso sobre, né? Uhum. Então, à medida que a gente gerencia os próprios pensamentos, a gente também está modelando nossos comportamentos, tá? Então, trazendo para a nossa temática, tome consciência. Tome consciência de que esse padrão multitarefa é patológico. Uhum. Gera exaustão, gera burnout,
gera adoecimento. Tomei consciência, então agora eu vou começar a olhar para minha rotina diária, para o meu ritmo de vida, vou aprender a dizer mais não, vou aprender a delegar, vou aprender a pedir ajuda, vou aprender a compartilhar as minhas angústias. Tem hora que a gente tem que falar, É. amor, Permitir se Me viver, ajuda né, aqui. amiga? Ser vulnerável, né, amiga? vamos. O que nós Mas a somos? Não é força vulnerável? toda, né? Nós somos. Eu falo assim, meu povo, às vezes fala assim, mas você consegue ser uma líder que delega, minha amiga? Eu falo assim, você acha que eu ia conseguir carregar o piano só? Até o próprio Deus, meu pai. Até o próprio Deus virou assim, o homem 12 vai dar discípulos. nome, é isso, 2 discípulos. O homem que vai dar nome, vai administrar a terra. Adão. Não foi? Não, Deus só- falou, tu vai ele administrar delegou. isso aí, Sim. tu que vai dar o nome dos bichos. Sim. Seu próprio Deus delegou, gente, quem sou eu? Ó, não, eu vou falar uma coisa pra vocês. Por isso que eu converso muito com meu irmão Jesus, né, meu amigo? Ele tá aqui nessa hora, né, meu amigo Amém. Deus? Tá aqui, gente. Ele tá. Então eu sempre tomo conselho com ele. E assim, eu falo essa questão de tomar conselho, porque eu viro assim, ah não, Jesus, como é que tu aguentou aquele povo berrando no teu ouvido? Mestre, ai, daí filho de Davi. Deus, eu já tinha, eu vou te dizer, viu? Eu já tinha colado minhas placas. Então me ajuda. Porque do mesmo jeito que o Senhor atendeu uma multidão, eu tenho uma multidão. E aí ele vai me dando umas dicas. É. Sabe, eu paro, aí eu vou lá pra varanda pra ficar lá. Aham, Aí vai eu fico assim, conversando com ele. conta. Aí ele vai me lembrando de um pedaço de um versículo, de uma parábola, ou de um atendimento que ele fez. Porque eu gosto muito dos evangelhos por isso, porque ali eu tenho muita fonte de conselho. É a Porque prática, assim, né, gente, do Jesus Deus. foi um líder aqui, e eu falo assim, tu não colapsou. Eu falo assim, Jesus, tu tentou descansar, né? Muitas vezes você tentava descansar, mas a multidão te seguia. Como é que você conseguia? Me ajuda pra você não... Sempre tinha Não gente teve seguindo como ele, não, né? Retirava, eles- Onde até ele ia? mesmo dos Pessoas. discípulos, Não né? é, gente? Eles se retiravam. Ele se dali. retirava, mas assim, mas ao mesmo tempo de ele... Mas como é que você conseguia descansar? Como é que você conseguia esconder? Assim, é o tipo de coisa que eu nesse mundo, é o que a Dani falou, que a produtividade bate em tu tem que ter vergonha de ir pra cama dormir, né? Se sentir culpado Nossa, de descansar, É porque, né? como é que eles falam assim, bem assim, enquanto tu dorme, tem não sei quantos produzindo. É, É. de jeito. Aham, é a Aí já verdade. te Mesma gera aquela forma que pressão. esses que estão produzindo, depois vão te procurar lá no Mas consultório. é por isso que eu tô fazendo. Doentes, entendeu? É É por isso eu virei pra Deus, pois o Senhor vai me ajudar. E assim, eu tava entrando em colapso o semestre passado, gente, eu estudei a ponto de estudar pra querer zerar as provas mesmo. Eu falei, Deus, eu quero boletim assim. Deu certo, mas eu comecei a tremer isso aqui. Não, já tava tremendo. É, somatizando. pensei que assim, tremi aqui. Esse semestre eu virei pra Deus e falei assim, ó, eu tô no semestre que tem Cibete, no semestre tem isso aqui. É o seguinte, eu vou pras aulas, vou estudar e vou ler, mas é o seguinte, eu não vou enlouquecer igual enlouquecida outra. Sabe por quê? Porque esse diploma primeiro que é teu. Então cada um faz sua parte. Eu vou até onde eu consigo. Onde eu não conseguir, o senhor faz pra mim puxar pro outro lado pra eu passar. Só atravessei esse semestre. E deu certo. Não saí cansada, não saí exausta, não saí... Tremelix. Isso, não saí, porque o outro tava E o tremendo boletim, o olho. ok. Sério, Liliane? Meu Isso, Deus. tremia o olho, eu não conseguia. Sabe Misericórdia. quando começa a repuxar isso aqui? Você tenta parar e você não consegue, isso aqui começa a Já tremer. tava bem Sim, intenso intenso. já. Então, assim, quando a gente começa a entender, que é o que você falou, ei, muda o pensamento. Quando Jesus fala lá no Sermão do Monte, no Mateus 6, a partir do versículo 25, por que tá ansioso? Cada dia é seu mal. Você não vai conseguir resolver o dia de ontem, mulher multitária. Porque assim, a gente, às vezes de ter que resolver aqui, a gente ainda tá pensando no passado, E já gastando... tá pensando no futuro. E no futuro. Aí o energia já pipoca foi. aqui já E era, meu sabe o amigo. que a gente precisa entender? Que os nossos recursos, a energia que a gente tem mental, os nossos recursos são limitados. Às vezes a gente Justo. pensa que são ilimitados. Uhum. Se a gente gasta muita energia aqui, vai nos faltar com outras coisas que são igualmente importantes pra Isso. gente. Só que a gente vai gastando energia demasiadamente em todas as coisas, e a ansiedade, ela faz muito isso, né? Consome, não Ela consome? consome demais. Porque, olha só, gente, vamos parar para pensar sobre a Vai lá. ansiedade? Fala pra gente. Ansiedade é esse excesso de preocupação, é uma preocupação patológica. E aí a gente precisa diferenciar a ansiedade natural de um transtorno de ansiedade. A ansiedade natural é uma emoção que tem a sua função positiva. A ansiedade natural, ela te mobiliza a fazer. Então, amanhã tem uma prova, eu me preparo, a ansiedade Isso. me impulsiona a fazer. Quando essa ansiedade se torna patológica, quando 3 critérios eles são comprometidos, a intensidade, ou seja, é uma ansiedade muito forte.
A recorrência é você tá sempre Frequência, né? Isso, ansioso, é. ou sempre apreensivo, sempre Uhum. ansioso, e os impactos que isso vai te trazendo. Eu tô tão ansiosa, tô tão preocupado que eu paraliso, que eu não consigo fazer, que eu começo a adoecer. Então, aí eu preciso prestar atenção nesses níveis de ansiedade, né? Mas então, é importante a gente ter cuidado, porque olha o que a ansiedade faz. A ansiedade, você tá aqui no hoje, ele te leva para amanhã. Aí você fica, meu Deus, o que vai ser amanhã? O que vai fazer? Ruminando, E aquela preocupação, gente, aquela conta. Meu Deus, e o meu filho? E o curso? E o trabalho? Você tá vivendo hoje? Não. Tá. Não sai do A lugar, né? ansiedade, ela te rouba do hoje, te leva para amanhã. Quando tu chegar no amanhã, ela vai te levar pro depois da manhã. Isso. Aí tu vai ter vivido o amanhã? Não. A ansiedade faz você Não viver vive, todos os dias, né? Sendo arrebatada do hoje pro amanhã. E no final das contas, você não vai ver dia nenhum. Isso é tão intenso. Eu meio que tenho vivido isso na prática. Gente, eu não consigo sair do lugar. Eu tenho tantos sonhos, tantos projetos, mas aquilo me toma assim com ansiedade tão grande que eu não consigo me mover. Sim. Aí às vezes parece que você está fazendo muita coisa, mas você não fez nada. No final das Sabe aquela contas, você não fez sensação de que você nada. está fazendo, correndo. Aí você olha para ela e fala, gente, eu corri tanto, eu tô tão cansada, eu não fiz nada. Porque a ansiedade não tem a ver com produtividade, pelo contrário. Ela te torna muito menos produtiva, te torna Uhum. muito mais improdutiva, Uhum. infrutífera. A gente precisa se conscientizar, isso é Precisa, muito sério, muito sério. precisa. E também é ligado, né, com a gestão do tempo, porque às vezes a gente está ansiosa porque a gente não gerenciou o nosso Bem o nosso tempo da tempo. forma que tem que ser, Sim. colocou 1 milhão de coisas para fazer em um dia só, não conseguiu fazer, aí no outro dia a mesma coisa, e isso só te paralisa. Você colocar 1 milhão de coisas na sua lista do dia para você dar o check lá, você olhar no final do dia, você fez 2 de 1 milhão, isso também te paralisa. No outro dia, é aquilo que você falou, as metas inalcançáveis. Para esse dia, eu não vou colocar coisa a mais do que eu consigo fazer, eu vou fazer isso E isso. nessa listinha, peraí, gente, a gente não pode ter só urgências. Por exemplo, no hospital, a urgência são os casos ali, né, de Isso. grande risco, de Uhum. grande importância. Eu não posso querer atender ali na emergência todos os casos, o que é urgente, o que é letivo, o que... Não. Então vamos Categorizar, né? aprender a priorizar, porque às vezes a gente urgencia. Priorizar, não é nem gestão do tempo. É, priorização. Fazer gestão de prioridades. É, porque às vezes a Isso. gente urgencia, não sei se existe essa palavra. Mas está existindo. Se não existe a A partir gente de Deu para agora, vocês entenderem. Entendemos. a gente coloca urgência em tudo e aí a Hum. gente acaba tendo muitas urgências ao mesmo tempo, né? Então tudo é Uhum. urgente. Aí nessa minha lista de 40 urgências, eu não delego para ninguém, porque eu acho que eu dou conta de tudo. E a gente precisa aprender a compartilhar e a delegar e a dividir. Tem hora que a gente tem que falar, amor, ajuda isso aqui, filho, faça isso aqui, né? Se tiver alguma funcionária, ajuda isso aqui. E justo. Ajuda. Nós não somos Não queira dar E se conta não do fizer, mundo. tá tudo E certo se às não vezes, fizer, tá né, tudo bem. amiga? Sabe uma pergunta da TCC que eu Ah, gosto muito, qual? né? Para manejo para autorregulação da ansiedade? Ah. O que de tão trágico pode acontecer se isso aqui não der certo? Vamos fazer Tá. essa pergunta pra gente? Tá. Porque às vezes a gente... Olhando pra câmera. Vamos Fala fazer a olhando pra pergunta. câmera. Olhando pra câmera. Diante de um pensamento de muita ansiedade, várias tarefas, se faça essa pergunta. O que de tão trágico pode acontecer se eu não conseguir realizar essa atividade? Tá bom? Eu falo assim, e assim, é muito importante essa fala que a gente precisa desmistificar. E assim, é quebrar crenças, sair dessa Isso. rigidez. Isso. Dessa rigidez que eu falo, porque assim, quando você olha para as mulheres da Bíblia, cada uma tinha sua habilidade. Tinha a Dorcas, que era a que cuidava, fazia o trabalho artesanal, mas nós tínhamos Débora. E a Bíblia não fala que ela era artesã, ela era juíza e ia para fronte de guerra. Sim. Então, assim, você não precisa ter tudo, minha amiga, você não precisa saber tudo. Eu falo e eu confesso meus pecados aqui, porque eu não sou santa, se não for a misericórdia de Deus, eu sou uma péssima dona de casa na questão de organização. Deus está me treinando. Ele vai ter muito trabalho, mas eu acho que ele vai conseguir. Mas, assim, é para eu saber, e Liliane, você é ter boa em outras coisas, mas eu não consigo ser boa em todas as coisas, gente. Sim. Sim. Não consigo ser boa, não consigo ser boa em tudo.
e Deus falou e tá tudo certo, minha filha, porque é a minha misericórdia. Sim. Claro que a gente quer melhorar, mas e aí, se eu não conseguir, se eu não tiver ferramental, O recurso que e que de tão tudo? trágico pode acontecer? No Essa máximo vai ter. Sabe o que é Isso. muito interessante você falando isso aí? Às vezes Deus nos criou com um propósito, né? E seria muito interessante focarmos naquilo ali que Deus tem pra nós. Mas a gente quer fazer tudo. E aquilo que Deus tem pra nós, a gente acaba... não investe tempo pra aquilo Sim. ali. Não sei se eu tô sendo clara, né? Isso também é um perigo. A gente quer fazer de tudo, mas... E às vezes não acaba- estamos no propósito que é o não que ele estamos. queria estar nos Mas usando é até. isso, gente, a questão da multitarefa, da ansiedade. Um dos mecanismos da ansiedade é a catastrofização. O que é isso? Aqueles pensamentos catastróficos. Meu Deus, se eu não fizer, vai acontecer algo horrível. Meu Deus, se eu não fizer isso, o mundo vai se acabar. Mas peraí, esses pensamentos são muito mais fantasiosos a Isso. realistas. Por isso que a TCC pede para a gente fazer checagem de evidências. O que de tão trágico vai acontecer? Cuidado com esses pensamentos catastróficos, porque nessa a gente vai assumindo papéis que nem são nossos. Eu e meu esposo, a gente deu aula para casais, né, na Universidade da Família, e uma matéria que eu gosto muito lá do Casados para Sempre é a questão de papéis. E o que eu costumo dizer? Tão prejudicial quanto não cumprir um papel que é seu, é você assumir um papel que não te pertence. É usurpar do outro uma responsabilidade que é dele. Quantas mulheres estão assumindo posição de sacerdotes do lar, de, né, provedoras, Pegando para elas um colocando peso. sobre si um peso. E aí, gente, a gente tem que ter a concepção de que o nosso comportamento também define o comportamento do outro. À medida que eu vou, né? Não, Justo. pega isso aqui, eu faço. É. Eu faço. Não é que o outro não tem capacidade de fazer. É cômodo. Você vai assumindo responsabilidades, né? E se o outro tá vendo que você tá aceitando, ele vai mandar. Tem um E que tá dando tudo certo. toma, Tem um ela ditado que diz assim que eu amo. São Jorge, enquanto tiver um cavalo para montar, nunca vai andar a pé. É verdade. Isso é uma realidade. Enquanto tiver... Gente, se você tá no ambiente de trabalho, por exemplo, tem uma tarefa para eu e Lili aqui fazer. Eu assumo tudo. Meu amor, beijinho. Tchau, meu bem, é. vou ali tomar um café. Se vira. Se vira. Gente. Justamente. E olha só, gente, como isso é sério, trazendo para a luz da Bíblia essa Lili. Eu realmente nunca vi a imagem dele Eu andando. não sabia se tivesse Só em cima do cavalo. Boa, boa. Até exemplo da palavra de Deus, gente, quando Deus vai delimitando ali os papéis da família, né? A mulher seja submissa ao homem, o homem, né? A minha mulher como Cristo amou a igreja, os filhos honrem os pais não aborreçam seus filhos. Deus está delimitando papéis ali que precisam ser respeitados, porque se não forem vai dar ruim. Vai dar ruim. E à medida que eu tento assumir o papel de homem da casa, fazer tudo, eu estou tanto pecando por exercer um papel que não é meu, como também tirando do meu marido a Justo. oportunidade dele exercer esse papel. Pecado duplo. Duplo. Por mim e por ele. Justo. Então, na lógica daquilo que você falou, gente, é pecado, multitarefa, eu preciso cuidar de mim. É pecado assumir papéis que não são meus. Justamente. Entendeu? Muito bom. Amém. Simples assim. E aí, Pra gente Daniela? caminhar aqui pro final, porque, nossa, esse Se assunto deixar, a dá gente pra gente rende, ficar umas né? 3 horas Nossa. aqui. Tem um monte de meme, gente. Eu adoro. Tem um meme que eu Façam amo. as Preciso figurinhas contar aí um depois meme. da Liliane, que eu O meme amei. é o seguinte, o gato, os memes da internet, eu adoro. Também eu pago internet. É isso que a gente tem que ter o nosso momento de lixeira. Tem um gato que ele tá só comendo, tá dessa largura. Tá enorme, né? Aí ele fala bem assim, a frase tá bem assim. Ai, me falaram que se eu me inscrevesse na academia, eu emagrecer, já tem 3 meses. Vou lá saber o que aconteceu. Tô inscrito, só não compareço, né? 3 meses depois ele vai lá saber o que Não, ele rapidinho aqui, uma dessa aconteceu comigo. Eu sócia de academia, né? Aí me inscrevi na academia que ficava lá na parte de baixo do trabalho, eu numa reunião, né? Eu vou mandar, viu? Para essa pessoa que me expôs dessa maneira, eu vou mandar para ela esse trecho do podcast. A gente numa reunião de trabalho importante, né? Não sei se estava com diretores, não sei o quê. Aí a gente falando de saúde, né? E eu querendo dar uma de fit, eu não era ainda, mas eu estava inscrita na academia. Inscrita, Pelo já menos inscrita já estava, né? Já estava, eu tinha a que gente dizer, arrota, eu tô na academia inscrita. Aí eu peguei e falei assim, pois é, gente, já tem alguns meses que eu, né,
tô lá na academia, aí a minha colega que frequentava diariamente a academia falou assim, tu tá ok, Aline? Nunca te vi. Aí ela falou assim, você tá inscrita, né? Porque participando, indo, ou malhando, você não tá, você é sócia, né? Aí eu olhei pra ela e falei, precisava desse nível de detalhes e informações, mas eu estou lá, eu me inscrevi, eu tô na academia. Mas é importante, né? Alinhar a prática ao que a gente deseja. Congruência, né, A gente? congruência. Vamos ser mais congruentes. Pra gente encerrar, Aline, 3 dicas. 3 dicas para manter a saúde mental em dia nesse mundo de multitarefas. 3 dicas. A gente poderia ter muitas outras mais, mas eu vou priorizar algumas dessas dicas aqui que eu acho muito importante. Primeiro é ter autoconsciência, né? Então, tomada consciência que a multitarefa é um fator de desenvolvimento de transtornos mentais para a mulher, eu preciso me policiar quanto a isso, desligar do piloto automático. Então, tudo quanto eu for fazer, quando eu for listar lá as minhas muitas prioridades do dia, né? Quando eu for aceitar novos compromissos, novos desafios, tudo tem que passar pelo nível da consciência. Eu vou dar conta? Né? Isso vai comprometer a minha saúde mental, o meu descanso? Então, primeiro ponto, a questão da autoconsciência. Comece a olhar a sua agenda, comece a olhar a sua vida a partir dessa perspectiva, de que a multitarefa ela é prejudicial. Baseado nisso, você vai para uma segunda dica, você vai começar a aprender a dizer alguns nãos. Né? Preciso exercitar essa. É necessário. também. Sabe o que eu gosto de um versículo da Bíblia? Que ele diz não, na verdade, os 10 mandamentos, eles são baseados, a grande maioria começa com qual palavra? Não. Não, Pela Bíblia não, só usa não. e não. Não matarás, não furtarás, não terás, né, levantará um falso testemunho. Porque o não, gente, é uma margem de segurança. Quando Deus está dizendo não, é porque Ele sabe que se a gente ultrapassar aquilo, vai dar ruim, vai se ferrar. Desculpa a palavra. Mas é isso mesmo. Né? E aprender a dizer não é também uma atitude de preservação, de autopreservação. Quando eu digo, olha, não é possível por esse motivo, você está cuidando do templo do Espírito Santo, que o apóstolo Paulo falou que é para você cuidar, entendeu? Da sua saúde física, mental e espiritual. Então, praticar o não é uma segunda dica. Uma terceira dica é delegue, peça ajuda, né? Tira essa capa aí de super mulher que dá conta de tudo o tempo inteiro sozinha, sem ajuda de ninguém. E mostra quem realmente você é. Uma pessoa que é humana, cheia de limitações e que precisa de ajuda. Né? E que nem o próprio Deus estabelece essa condição para gente. Não é à toa que ele fez Adão e Eva, 2 pessoas, né? Com divisões. Fez ter filhos, rede de apoio. Não é só uma rede de apoio espiritual, não é só é uma rede de apoio prática, emocional. Então a gente tem que aprender a delegar, né? E desmistificar essa ideia de que a gente consegue fazer tudo o tempo inteiro sem a ajuda de ninguém. Porque isso vai na contramão do que a própria palavra de Deus e a ciência diz a respeito da nossa saúde mental. E posso só acrescentar uma? A caixinha do nada. Ai, meu Deus, essa é Nem boa. que seja 10 minutinhos, faz uma negociação, você que é casado, amor, olha, este sofá aqui, quando eu sentar, tá bom? Vou te dar um sinalzinho. Nem que seja 10 minutinhos. Avisa os filhotes também. Vai ser os meus 10 minutos do nada, para fazer nada. Saí relaxar. E aí, ninguém vai me perturbar. não me perturba. Morri. Gente, acordos. Eu falo que eu morri por meia hora. Acordos. Né? Diz, às vezes, muitos maridos, e eu trabalho com casais, eu vejo isso. Muita coisa, o marido nem sonha, nem passa no cabelo. E a mulher tá lá sofrendo, morrendo. Mas por quê? Porque tem que ser Não dito. falou, Ah, mas é óbvio. Até o óbvio tem que ser dito. Tem Porque que se óbvio tocar, pra mim, né? o que é óbvio pra mim pode não ser pro outro. Para isso Deus fez a comunicação, Justo. né? Então, tenha o seu momento nada também, que é muito importante. Repouso e descanso. Já vamos praticar nesta semana, gente, por favor. Hoje, vamos começar hoje. Hoje. Podemos ir sair para comer algo. Por Porque eu já estou favor. com fome. Jesus gostar de comer. Então, então é isso. Pois é, então nós agradecemos mais uma vez, Aline, a sua presença aqui. Meu Deus, eu sempre falo, cada podcast, nós saímos daqui assim transformadas,
Deus nos dá um novo É entendimento. verdade. E basta colocarmos em prática, né? Não só ouvir, mas colocar em prática, porque vai ter resultado, né? Eu creio. Em nome de Então, Aline, Jesus. obrigada. Amém. E agora, nosso público, nós finalizamos aqui o nosso 5º podcast. E a nossa forma, né, de comunicar com vocês, saber o que vocês estão achando, é através dos comentários. Então, curta aí, se você gostou, curte, né, o podcast, que é liberado na íntegra lá no YouTube. É aqui no YouTube, né, que vai ser liberado. No Instagram também, né, Dani? Os Compartilha as nossas publicações. Nós queremos Mande ter para uma amiga que tá precisando Isso, ouvir. compartilha aí Joga a uma indireta sabedoria. para ela através desse Sejamos compartilhamento. não só esclarecidas, mas aplicadoras. Exatamente. Né? Porque Praticantes, não só praticantes, conhecedoras, né? mas praticantes. Com certeza. É isso aí. Certo. E aí, onde é que acha a Aline, né, gente? Onde é que mesmo. é a Aline? Que eu posso te achar? Gente, primeira, né, pra gente finalizar, muito obrigada por essa oportunidade. É sempre muito bom estar aqui com vocês. O quanto a gente cresce Vira nessa mais. troca, né? Então, muito obrigada. Olha, vocês me encontram no meu Instagram, que é no Aline, @Aline Paz N. Você vai lembrar de Paz do Senhor e N de nascimento, Aline Paz N. E eu tenho também um Instituto de Saúde Mental, que é o Inspire, Instituto de Psicologia e Especialidades Integradas, e que também o Instagram é o @Inspire, Instituto de Psicologia e Especialidades Integradas, tá? Que Então, chique. se vocês precisarem também de atendimento, a gente tem uma equipe interdisciplinar, né? A gente tem o conceito da saúde integral, essa questão de corpo, alma e espírito. Uhum. Então, a gente tem, na nossa equipe, a gente tem médico, psiquiatra, fono, nutri, psicólogo Que infantil, legal. né? De Cuidado, casal. né? Então, é uma equipe interdisciplinar que está à disposição mesmo ali para colaborar com essa promoção da saúde integral. Amém. Uau, que show! Parabéns. Então, enquanto a gente vê nessa terra aqui, né, meu povo? Tem que Seguimos, cuidar da né, Liz? carcaça, como Cuidar da você diz. carcaça. Bora cuidar. Né? Permita-se, né? Permita-se a viver. descansar. Se a priorize, cuidar. né? E aí, Se priorize. vamos dar tchau pro povo? Vamos. Vamos lá. Tchau! Tchau, gente. Tchau, tchau.